Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago. Novo Testamento. É um livro que sucede o livro de Hebreus e antecede 1 Pedro. Tiago capítulo 2. Queremos dar aqui a continuidade do nosso tema, né? Nós começamos a falar sobre o livro de Hebreus. Na semana passada, ou foi retrasada? Semana passada, né? Queremos prosseguir, amém? Tiago, né? Tiago, capítulo 2. Quero ler com os irmãos os versículos 14 a 26. Todos encontraram? Então, olhos atentos na Escritura. Leiamos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua obra, melhor, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Diga amém. Diga graças a Deus. Amados, como nós aqui bem colocamos desde a semana passada, essa epístola de Tiago é uma epístola fundamental para se fazer então a transição, das coisas rudimentares e elementares do Evangelho para as coisas mais complexas a respeito do Evangelho. Então, o Evangelho, ele, embora simples, porém, na sua compreensão, ele exige que nós venhamos a progredir no entendimento da verdade. É preciso que nós avancemos de uma compreensão rudimentar, que diz que Jesus morreu por nós, nos deu gratuitamente a salvação, e nós nada podíamos fazer para receber, nós nada podemos fazer para garantir, para assegurar. A salvação é pela graça, é mediante a fé. Toda a Escritura deixa claro esse fundamento da fé cristã. Entretanto, quando nós falamos da fé, ou quando a Bíblia fala da fé, não quer dizer que não haja obras na vida cristã. É certo que sempre que a Bíblia fala a respeito da fé para a salvação, ela nunca colocará a obra ou as obras como sendo requisito para a salvação. Mas as obras fazem parte do viver, da prática, da vida de todos os cristãos. Então Tiago, certamente nessa epístola, ele vai fazer uma transição, de uma compreensão rudimentar para uma questão mais complexa. E vejam que nós vamos observar nessa leitura, nesse texto que agora acabamos de ler, que Tiago em nenhum momento ele vai questionar as obras. Em nenhum momento ele vai
desafiar os irmãos quanto às obras. Ele não está aqui a exigir obras das pessoas. Até porque quem desafiou as pessoas quanto às obras foi a lei. Haja vista que a lei exigia que o homem seja bom, que o homem fosse santo, que o homem fosse justo, que o homem cumprisse com a vontade de Deus. E a Bíblia deixa claro que isso não funcionou, não funciona. Na verdade, não que Deus tenha errado, não. Quando Deus deu a lei, Ele próprio sabia muito bem que o homem jamais poderia cumpri-la. Ele deu para avultar a ofensa, para levar o homem a uma compreensão de si mesmo, de que o homem é pecador, de que o homem é incapaz de si mesmo de agradar a Deus. Como é dito na Escritura, o homem caído, o homem natural, o homem carnal, não pode agradar a Deus. Então, mais do que nunca, temos nós que entender isso, que o homem natural, ele não pode jamais agradar a Deus. Então, era a lei que desafiava o homem quanto às boas obras. Pastor, mas pela leitura aqui, pelo que eu conheço de Tiago, me parece que ele está sim a desafiar os irmãos quanto a boas obras. Na verdade, não está. Ele está aqui a desafiar a fé dos irmãos. Ele está aqui a desafiar o tipo de fé que você tem no Senhor Jesus. Imagine você, meus queridos irmãos, que na nossa experiência, o que tem acontecido? Nós temos visto pessoas se converterem a Jesus num dado momento e a partir dali ela ser enquadrada dentro de uma religião, e eu me refiro à religião cristã, protestante, evangélica, de maneira que essa pessoa agora recebe ali as instruções de mandamentos a serem cumpridos. Essas pessoas então, às vezes ficam 5, 10, 20, 30, 40 anos com uma fidelidade, com uma estreiteza, com uma dedicação, com uma entrega. E todos falam, olha, aquele irmão pensa numa pessoa crente, numa pessoa santa, numa pessoa, porque está andando de acordo com a exterioridade. Nós temos a tendência e a facilidade de atender a meros comportamentos morais. Quando essas pessoas, entretanto, elas se dão pela Escritura da verdade de que a salvação é gratuita, de que Jesus morreu por nós e pagou todos os nossos pecados, o que nós percebemos na vida de muitas dessas pessoas? Que agora, tendo a compreensão da antiga aliança, da nova aliança, a compreensão da redenção, da justificação, daquilo que Deus gratuitamente nos deu pelo seu Filho, vemos agora pessoas com uma profunda dificuldade de servir a Deus. Não consegue mais orar, não consegue mais ler a Escritura, não consegue mais congregar, porque outrora ela estava acostumada a usar bengalas, muletas, macas, um tanto de coisas, né? Quando tira tudo isso, a pessoa não sabe agora caminhar movido pelo amor, movido pela fé. Lembre-se que o grande princípio do Evangelho é: o justo viverá de quê? Pela fé. Andar pela fé é andar numa plena confiança na palavra de Deus, naquilo que Ele disse. Lembram do caso de Pedro? Quando Jesus, numa ocasião, pediu que Pedro levasse o barco para águas mais profundas. E chegando lá, Jesus falou assim, olha, lance a rede aqui, desse lado direito do barco. Pedro e João e outros discípulos, Tiago, eles acabaram de passar a noite toda pescando. Afinal, eles estavam na beira do lago, lavando as redes. E eles nada haviam pego naquela noite. Eram pescadores profissionais, conheciam o mar, eles tinham uma larga experiência na arte da pesca. E aí Pedro falou assim, olha, Senhor, é o seguinte, nós passamos a noite toda pescando e nós nada pegamos. Agora o Senhor diz para nós lançarmos a rede do lado direito do barco. Certamente Pedro tinha sim o conhecimento de que naquele lugar, naquele horário, certamente não tinha peixe. Eles aplicaram todas as suas técnicas, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência na noite anterior e nada havia pego. E aí de repente vem uma ordem, vem a palavra de Deus que vai de encontro ao conhecimento, à experiência, às técnicas, né? E Pedro falou, olha, Senhor, nós não pegamos nada durante toda a noite, mas Tu estás ordenando e, portanto, sob a Tua palavra, eu vou lançar a rede.
Vocês entendem? A fé, ela não questiona. A fé, ela não duvida. A fé, ela simplesmente se lança na confiança da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos trazidos à palavra e somos orientados na palavra, e você lê na palavra e você compreende a palavra, e mesmo você não tendo como questionar a palavra, porque ela está escrita, ela está clara, você não tem nenhum recurso para debater contra ela, para poder colocá-la em descrédito, mas você continua com resistência no coração. Por quê? Porque você foi instruído que você deve viver a vida cristã baseada em coisas. E aí é onde entra o grande problema. Tiago, olhando para uma comunidade de judeus convertidos a Jesus Cristo, judeus que queriam viver pela lei. Eles não queriam abrir mão da lei. Nós vimos aqui na semana passada. Eram os chamados fiéis da circuncisão, pessoas zelosas pela lei. E agora Tiago, chamando-as a uma reflexão sobre a fé, ele vai questionar a fé. Ele quer saber se essa fé que você tem no coração é uma fé genuína, proveniente de Deus, oriunda de Deus, ou se é uma mera crença, um mero acreditar tradicional. Se você sair pelas ruas da cidade onde você mora, a cada 100 pessoas que você perguntar, você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz pelo pecador? É capaz que todas elas, com pouquíssimas exceções talvez, elas digam que acreditam. Fé não é acreditar. Fé não é meramente você conceber uma ideia. Não é meramente você concordar com algo. A fé, ela é muito mais do que uma mera compreensão, uma mera aceitação de um fato. Tanto é que a fé não está no homem. Não pensem vocês que o homem, ele decide se ele vai crer ou se ele não vai crer. Não está no homem essa decisão. Lembram lá do texto de Romanos capítulo 10, versículo 17, quando Paulo diz, olha, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Olha, diga comigo, a fé vem. Ora, se ela vem, ela não está em você. A fé, ela é gerada por Deus, quando o Espírito Santo atua no seu coração, iluminando suas faculdades. Haja vista que as faculdades do homem caído estão em trevas. O homem é cego para com as coisas de Deus. Como diz Paulo também em 1 Coríntios, no capítulo 2, que os grandes sábios da história, os filósofos, os poderosos, eles não conheceram a Cristo. Não pensem vocês que aqueles que mataram a Jesus, mataram porque sabendo eles quem era, ainda assim mataram. Não, eles mataram, como diz o texto sagrado, porque eles não conheceram que ali era o Senhor da glória. De maneira que o homem natural, o homem de si mesmo, ele não pode aceitar a verdade do Evangelho e ele não pode sequer concordar com essa verdade. Não é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2? Que o homem natural não pode aceitar? Não é verdade? Então não pense você que a fé é produto do homem. Não, o que é produto do homem é aquilo que é plantado na cultura, no seu coração, ali na sua vivência, no meio onde ele está inserido. A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga para o seu irmão que está à sua direita ou esquerda, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Sabiam disso, irmãos? Não vem de vós. É dom de Deus. Então vejamos que teoricamente falando, todos os que aqui estão, na sua maioria acredito, creem em Deus. Se eu perguntar, quantos aqui creem em Deus? Bem, Jesus dos crentes, onde é que eu estou, meu Deus? Onde é que eu estou? Quantos creem em Jesus Cristo? Ah, melhorou. Ah, entendi. Quantos creem em Deus? Eu não sei se eu creio em Deus, porque qual Deus está falando, né? São tantos deuses, né? Quando eu falei Jesus Cristo, todo mundo falou, não, Jesus Cristo, o eterno encarnado, creio. É verdade, glória a Deus, vocês estão atentos, hein?
Ah, vocês saíram bem. Muito bem. Agora, essa fé que em nós foi gerada, ela é viva, ela é poderosa, ela é orgânica. Não é um mero acreditar, mas, sobretudo, é uma força operante dentro de nós que não somente nos leva a conceber, não somente nos leva a compreender, mas nos leva a enxergar o invisível, e porque você é capaz de enxergar, você agora se move, você agora começa a proceder. É algo dentro de você que modifica todas as suas faculdades, que modifica suas motivações, que vai modificando e criando em você um desejo pelo Senhor, um desejo de tê-lo, um desejo de estar com Ele, de ter comunhão com Ele, de tal maneira que tudo que não é o Senhor, certamente vai ocupar um segundo lugar na sua vida. Tudo que não é o Senhor, mesmo as coisas lícitas, não ocupam mais no seu coração o primeiro lugar. Isso é tão verdade, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a sua própria experiência, ele falou assim, olha, se bem que eu podia me gloriar de muitas coisas, e ele passa a elencar tudo aquilo que ele era, circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu, pensa num homem grande, num homem poderoso, segundo a religião judaica. Agora, este homem, que inclusive perseguia de morte a quantos confessassem que Jesus era o Senhor, era o Cristo de Deus, ele queria prender e matar se fosse possível. Estando ele a caminho de Damasco, e o pastor Renato me chamou a atenção para esse aspecto, quando ele ia ali a caminho de Damasco, ele ia para prender os crentes em Jesus Cristo. Ou seja, ele estava disposto a destruir a tudo e a todos. Na verdade, o seu grande inimigo não era o povo que servia a Jesus Cristo, mas sobretudo Jesus Cristo, a quem Paulo considerava um impostor, um mentiroso. Ele fazia isso em nome de Deus. Agora esse homem tão poderoso, esse homem tão ávido, tão forte, tão decidido, de repente ele contempla uma grande luz que brilha à sua frente, ele cai prostrado no chão e logo ele pergunta, ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então ele responde dizendo, Senhor, ou melhor, quem és tu, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Pela natureza do apóstolo Paulo, no caso ele era Saulo de Tarso, qual deveria ser a sua reação? Se ele perseguia de morte, se tinha um inimigo, ele não deveria se levantar com a espada na mão e agora querer enfrentar a este a quem ele perseguia? Mas não. Logo ele pergunta, o que queres que eu te faça, Senhor? Ele está prostrado diante de Jesus, o reconhece como Senhor e se entrega para servi-lo. E eu pergunto, o que aconteceu com aquele homem tão forte, com aquele homem tão grande, aquele homem tão valente, que agora se coloca, gratuitamente a serviço daquele a quem agora ele perseguia? O que modificou o coração dele? O que mudou o coração dele? A fé. A fé que lhe foi, neste momento, implantada. A fé não é um mero acreditar. João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele diz o seguinte, que todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o quê? O poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. E aí ele diz, a saber, aos que creem no seu nome. Veja o texto, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, isto é, ele faz uma correção, não no texto, não em suas palavras, mas uma correção no entendimento de quem está lendo suas palavras. Ele diz, a saber, isto é, aqueles que o receberam são aqueles que creram no seu nome. Crer, portanto, é muito mais que acreditar, é receber para dentro de si o próprio Senhor. É algo que muda as nossas vidas. A fé, portanto, é uma força operante, é uma luz que clarifica, que nos move, que gera entrega, que gera, na verdade, consagração, que nos faz nos render diante do Senhor. Mas uma vez que a Bíblia diz que isto é fé, Tiago se depara com um grupo de irmãos incapazes de reagir.
incapazes de reagir. Diante da verdade do Evangelho, são incapazes de caminhar pela fé. São incapazes de proceder como devem proceder os crentes. São incapazes de se dar, incapazes de se entregar, de tal modo que ele diz, olha, falai de tal maneira procedei. Porque eles falavam de uma maneira e procediam de outra maneira. Havia uma contradição entre o falar e o viver. De maneira que agora ele vai trazer um questionamento, ele vai colocar em xeque a fé daqueles que eram ali os leitores imediatos da sua carta. Querem ver versículo 14, olha na sua Bíblia. Meus irmãos, diz Tiago, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Agora eu quero que você atente para o modo como Tiago coloca aqui essas palavras. Observem que ele não está dizendo qual é o proveito se alguém tem fé e não tem obras. Ele não disse isso, disse. O que ele diz? Qual é o proveito se alguém disser? Veja que ele não está colocando a fé dessas pessoas como sendo um fato. Ele não está dizendo, vocês têm fé. Ele diz, vocês dizem que têm fé. Vocês abrem seus lábios e declaram que creem no Evangelho. Eu quero perguntar para vocês, quantos aqui têm fé? Bem, teoricamente é isso mesmo, né? Mas ele diz, se alguém diz, ele não diz que a pessoa tem, ele diz, você está dizendo que tem fé. Só que vocês não têm obras. Ele está dizendo que essa fé, que está apenas no campo da voz, do hálito, do sopro, que está no campo da fala, da conversa, é uma fé que certamente é uma fé duvidosa. De sorte que ele diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele não está dizendo que a fé não pode salvar. Ele quer saber que se esse tipo de fé, que está apenas no campo da fala, apenas no campo do dizer, uma fé que não opera, uma fé que não age, uma fé que não responde, uma fé que não age, pode, porventura, esse tipo de fé, semelhante fé, salvá-lo? E ele continua então, aqui citando algo muito prático, ele diz, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O 18 fala, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Aí vem o desafio, mostra-me a tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja como que ele coloca a questão da fé. Alguém diz que tem fé. Ele diz, você tem como mostrar a sua fé sem as obras? Mas eu com as minhas obras. É como se ele dissesse, eu não digo que eu tenho fé. Não preciso dizer que eu creio. Mas as minhas obras, o meu viver e o meu proceder, eles demonstram claramente pela prática que há fé no meu coração. Tiago, insistentemente, ele está dizendo que a fé, ela é capaz de gerar profundas mudanças no coração daquele que crer. E para ilustrar, portanto, essa fé viva, essa fé movente, essa força que leva o homem a reagir, ele vai citar dois exemplos, que é o exemplo de Raabe e o exemplo de Abraão. Por isso que esse tópico que estamos tratando essa noite é uma exortação. Considerai as experiências de Abraão e de Raabe. Eu sei que, a despeito de quanto se explique e se mostre no texto, que Tiago não está em busca de obras, mas está em busca de uma fé genuína capaz de produzir obras, muitos ainda assim vão falar, não pastor, mas você não me convence, é que as obras é para salvação. E eu diria, tudo bem, vamos por esse caminho. Vamos então olhar o exemplo que ele cita, que é o segundo exemplo, o exemplo de Raabe. Quais foram as obras que, conforme diz o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 25, é dito que foram capazes de justificar Raabe? Eu sei que as obras que os cristãos dizem que salva, quais são?
não ter televisor em casa, não cortar os cabelos, não usar brinco, nem batom, nem esmalte, nem aliança, nem mini saia, nem bourtier, nem tomara que caia, nem esmalte na unha, não usar salto alto, não tirar a sobrancelha, não jogar futebol, não fumar, não beber, não dançar. Fica parado, vira uma múmia. Calma, calma, vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu sei que a cristandade, por muitos anos, oprimiu as pessoas. As oprimidas, paralíticas, paraplégicas, cheias de orgulho e de uma vaidade da sua santidade. Orgulho da santidade. Quando olha para alguém que não está de acordo com o seu padrão, logo já lança o juízo. Vai para o inferno. Minha mãe tem um primo, que ele chegava na casa dos familiares dizendo assim, vão todo mundo para o inferno. Só ele que ia para o céu, porque ele estava dentro de um padrão estabelecido. Vocês entendem isso? Eu sei que as obras que o cristianismo apresenta como sendo obras para salvar o homem, são obras que estão de acordo com uma certa moralidade. Mas eu quero perguntar, quais foram as obras de Raabe? Que o texto diz que por meio delas, Raabe foi justificada. O texto já começa assim, olha, de igual modo foi também justificada por obras, quem? Quem? Está aqui, lê na sua Bíblia. De igual modo, não foi também justificada a freira Raabe? Está na sua Bíblia, a freira Raabe. Não é freira, não? Quem é a pessoa? A meretriz. Gente, não precisa falar assim, Tiago. Basta dizer Raabe. Todo mundo sabe, só tem uma Raabe na Bíblia. Mas por que você tem que colocar a meretriz? Raabe é para que você não perca de vista que ela era uma mulher de prostituição. Ela morava, no alto do muro, na entrada da cidade de Jericó. Uma prostituta de luxo, que recebia os comerciantes, os viajantes. Ela sabia que os mercadores, eles iriam à cidade de Jericó, e chegando lá precisariam de um lugar, de uma casa. Eles passariam talvez 2 ou 3 dias por ali, fazendo seus negócios. E ela sabia, esse indivíduo está viajando muito tempo, sozinho, está numa secura danada, ele vai precisar de uma mulher carinhosa para acolhê-la nos seus braços, para alimentá-lo, para beijá-lo. Isso vai trazer ânimo para ele. Ela era uma prostituta que estava ali à espera desses viajantes. Vocês sabem que a arte da prostituta, sobretudo, é a dissimulação. Não sabe? É a mentira. Ela leva o indivíduo a pensar que ela a ama, que ela está profundamente apaixonada por ele, que ela está ali gostando muito de estar com ele. E ela está mentindo. Ela quer o dinheiro. Ela não quer o indivíduo. Depois dele vai vir outro. Se não trouxer dinheiro, sai para lá, seu vagabundo. O que você quer aqui, seu vagabundo? Mas se tem dinheiro, é o meu amor. Entra, meu amor. Não é assim? Era uma mulher de prostituição. E olha que a prostituição, certamente, é uma prática não somente rejeitada por Deus, mas sobretudo pelos homens moralistas, morais, que são. Não é verdade? Agora, essa prostituta estava ali quando ela viu que 2 homens entravam em Jericó, e ela sabia certamente quem eram aqueles homens, não somente por ser prostituta, mas sobretudo por ser mulher, que vivia na porta da cidade, sabe de tudo, da vida de todo mundo, quem entra, quem sai, porque veio, porque não veio. Não tem disso, não? Irmãs, tratem com seus corações. Parem de querer saber da vida alheia. Para. Tem gente que tem isso por profissão. Tem gente que se orgulha de saber da vida alheia. E quando ela vê aqueles espias, ela diz, olha, vem por aqui, porque logo vocês serão descobertos. Já estou sabendo que estão à procura de vocês. Vem para minha casa. E ela então entra com eles para casa, fecha a porta, e ela diz as palavras seguintes, olha, eu sei quem são vocês. Vocês foram enviados da parte de Josué. E vocês estão aqui para olhar e espiarem a terra, porque vocês vão destruir essa cidade. Afinal, eu já ouvi falar do Deus de vocês.
ela tinha informações. Ela falou assim: olha, eu sei que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele livrou vocês do cativeiro lá no Egito, como abriu o Mar Vermelho, como os conduziu, venceu vários reis e inimigos no deserto, e agora vocês vão destruir também Jericó. Ela tinha ouvido falar a respeito do Deus de Israel. E agora, ela não somente sabia que o seu povo, embora um povo que vivia com um grande exército numa fortaleza, ela sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era verdadeiro e poderoso. Ela sabia. Por isso agora ela vai usar os seus instrumentos para garantir a vida daqueles homens. Ela vai mentir para os policiais. Ela vai mentir, ela vai trair o seu povo, porque ela está escondendo espias, e ela vai mentir então para o seu povo, para que eles vão embora em paz e em segurança. Foi isso que ela fez. Ela mentiu. Todavia ela disse assim: olha, veja bem, eu sei que o Deus de vocês vai destruir essa cidade, mas veja, do mesmo modo como eu livrei a vossa vida, salvai também a minha vida e a da minha família. E aqui vai entrar agora um elemento que comprova que ali não era uma questão de obras boas, mas era uma questão de fé. Quando então os espíritos falaram assim: olha, tudo bem, acordo fechado, mas eu vou deixar com você esse cordão vermelho. Era um fio de escarlate. Quando nós chegarmos aqui, esse fio terá de estar pendurado na sua janela, como um sinal, como uma marca. Do contrário, a sua casa será toda destruída. Ou seja, ela tinha que colocar aquele cordão como um selo, como uma marca, assim como o povo de Israel estava no Egito, e quando Deus disse que ele passaria levando morte a todos os primogênitos, eles tinham que ter, cada hebreu, no umbral da sua porta, a marca do sangue do cordeiro. Por isso que era um cordão vermelho. Ou seja, Raabe estava debaixo ali da cobertura simbólica do sangue de Cristo, porque ela creu. Ou seja, o que haveria de trazer a ela salvação não eram obras boas, pelo contrário, ela era prostituta, ela sabia prostituir, e a maneira como ela fez para guardar e assegurar a vida dos espias foi mentindo ao seu povo e traindo o seu povo. Qualquer um de nós aqui, se fôssemos fazer um grande tribunal aqui, qualquer um de nós, certamente, pela moral cristã, haveria de condená-la. Bem, eu sei que ela fez uma coisa boa, mas ela mentiu. Ou não mentiu? Pode mentir, irmãos? Não pode mentir? E ela mentiu? E a Bíblia diz que porque ela mentiu, ela foi justificada? Hã? Não diz isso? O que a Bíblia diz? Que ela foi justificada pelas obras, não diz aqui, não, em Tiago. Estamos lendo Tiago. Ela não foi justificada por obras? E qual foi a obra que ela fez? Era freira, virgem, rezava o rosário todo dia, ia para a igreja. É isso? Quais foram as obras de Raabe? Mentira e traição. Irmãos, pode mentir? Pode mentir? Mas Raabe mentiu. E porque ela mentiu, Deus salvou a sua vida. Ah, pastor, então agora eu vou danar mentir para que eu vou ser salvo, né? Não é essa mentira. Irmãos, entenda uma coisa, olhem para mim em nome de Jesus. Arranca do seu coração essa moral que te foi implantada, em nome de Jesus. Assuma a palavra de Deus no seu coração. Quando Deus julga, Deus não julga como os homens julgam. Quando Deus diz, não julgueis, para não ser julgados, é porque o homem não está habilitado para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O homem, ele olha a aparência, ele julga tudo pela aparência. Se você parece andar reto, você justifica a pessoa. Mas se é uma prostituta que ainda tem feito uma coisa boa, ela mentiu e traiu o seu povo, ela tem que estar condenada certamente. A Bíblia diz que quando nós formos julgados, está em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Ele diz que todos nós estaremos nus
não sem roupa física, né, sobre o corpo, mas quer dizer que nenhuma máscara, nenhuma capa, nada que hoje encobre o nosso coração, naquele dia vai poder nos vestir. Todos nós estaremos nus diante daquele a quem nós devemos de prestar contas. É dito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em nome de Jesus, ninguém se espante, ninguém fuja daqui, não vá embora. Dê uma oportunidade para você mesmo de ouvir essas coisas. Nós, na nossa moral humana, social, religiosa, nós estamos preocupados com algumas coisas que para Deus não tem sentido algum. Querem ver uma coisa? Veja bem. Há algumas partes do corpo humano que nós, na nossa sociedade, estamos preocupados. Algumas partes do corpo. De repente foi um missionário lá para uma tribo, lá da África, em algum lugar. E chegando lá ele viu que as mulheres andavam com os seios à mostra. Mas ele percebeu que algumas delas andavam com apenas um dos seios à mostra. Outras andavam com os dois. Então ele ficou profundamente escandalizado. Quando ele reuniu ali o primeiro grupo para ouvir o evangelho, ele disse: eu vou pregar com o olho fechado, mas vocês vão ter que se cobrir. Quando ele disse: vocês vão ter que se cobrir, ele criou um problema para si. Por qual motivo? Porque as mulheres daquela região que andavam com os seios cobertos eram as prostitutas da cidade, da comunidade. Isso porque o seio naquela região é símbolo do alimento, da mulher que amamenta, daquela que é mãe, daquela que cuida, daquela que nutre. E a prostituta não tem esse papel de mãe, tem que cobrir. Então veja como que nós, muitas vezes, estamos condicionados a coisa. Deus é eterno, Deus é espírito. Foi Deus que criou o homem, a mulher, a cabeça, o seio, a perna, o dedo. Criou tudo seu. Tudo seu ele criou. Calma. Pastor, eu estou entendendo que você está querendo pregar, então que vamos mostrar tudo agora e está tudo bem? Não, não é isso. Eu apenas estou dizendo que nós estamos condicionados à nossa cultura e à aparência daquilo que parece. Nós logo julgamos uma pessoa por aquilo que nós achamos e consideramos que aquela pessoa seja. Deus, ele olha o profundo, o coração, o escondido. Havia tantas pessoas em Jericó, Deus usou uma prostituta para livrar os seus servos. Deus não tem uma outra pessoa, tudo bem que seja um pecador, mas que não seja prostituta, né? Por que Deus tem que usar logo uma prostituta? Para quebrar os teus conceitos, para que você saiba que a salvação é um dom de Deus. Pastor, mas e as obras de Raabe? São obras da fé. Não são obras como quem quer ganhar a salvação. Ela disse: eu ouvi a respeito do vosso Deus, que Ele é poderoso, o que Ele fez. Ela ouviu as obras de Deus e creu nele. E agora ela estava a despeito do que ela era, ou do que fazia, debaixo da marca daquele cordão escarlate, daquele cordão vermelho, simbolicamente debaixo da cobertura do sangue do cordeiro. Interessante que a casa de Raabe ficava em cima do muro. E depois que o povo de Israel rodeou a cidade por 7 dias, são 7 voltas, no 7º dia 7 voltas, e tocaram as trombetas, os muros caíram da cidade. E a casa de Raabe, que estava sobre o muro, exatamente naquela faixa do muro, essa não caiu. Todo o restante do muro caiu, essa não caiu, porque Deus salvou. Então, eu quero com isso declarar que essas obras de Raabe certamente não são as obras que os crentes arminianos querem que sejam. Não são. São obras que nasceram como um produto concreto de uma fé que operava no seu coração. Ela poderia não ser tida, vista, entendida como uma pessoa religiosa, pelo contrário. Mas quando a fé entrou no seu coração, ela usou de todos os artifícios que ela tinha e possuía para então acabar passando para o lado do povo de Deus. Qual foi o resultado disso? Deus salvou a sua vida, ela se tornou uma pessoa, uma cidadã do povo de Israel,
E ela não se contentou em ser uma ex-prostituta salva pelo poder de Deus. Agora ela se casou com um príncipe de Israel. Um príncipe. E casando-se com um príncipe, gerou um filho que entrou na linhagem que trouxe por fim Jesus Cristo ao mundo. Leia depois Mateus capítulo 1, e você verá ali uma relação de nomes, uma genealogia, que começando, vai traçando ali aquela linhagem de Cristo, e você verá que Raabe entra naquela linhagem. Raabe é uma das 5 mulheres que compreendem ali, que estão presentes na linhagem de Cristo. Somente 5. Interessante, das 5, somente uma era pura, que era Maria. Todas as outras eram mulheres profundamente problemáticas em relação ao pecado. É Ruth, uma mulher que era amaldiçoada pelo seu povo, Nós temos ali também Betseba, a mulher que traiu seu marido com Davi. Nós temos Raabe e temos outra, agora eu não me lembro qual. De todo modo, nós temos que entender que quando Tiago cita Raabe, ele faz deste modo para nos mostrar um resultado, uma expressão e uma manifestação da fé. Há um exemplo também, que é o exemplo de Abraão. Olhe para a história de Abraão. E Tiago, quando fala de Abraão, observe, ele vai falar exatamente do fim da fé de Abraão. Ele vai demonstrar Abraão ali oferecendo sobre o altar o seu filho. Quando Paulo falou de Abraão, da fé de Abraão, ele o fez demonstrando o início da fé de Abraão, quando ele foi chamado de Ur da Caldeia. Abraão, que começou uma história de fé, e que depois de caminhar a trajetória da fé, chegou no ápice da fé, na consumação da fé, na glorificação da fé, na maturidade da fé, na frutificação da fé, que foi o oferecer o seu filho Isaque sobre aquele altar. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, ele habitava em Ur da Caldeia. Era um homem idólatra, sua família era idólatra. Mas Deus apareceu para Abraão, iluminou sua consciência, seu coração, e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus capítulo 11, o texto que nós lemos agora à noite, no início dessa reunião. Abraão, pela fé, o que aconteceu? Pela fé, Abraão obedeceu. Veja que a obediência de Abraão, segundo Hebreus capítulo 11, versículos 7, 8 e 9, está nessa região. Essa obediência não foi uma obediência como quem faz para ser salvo. Não, foi movido pela fé. Então Abraão começa uma trajetória de fé. Todos veem Abraão e falam: Abraão é o pai da fé. Eu sei que ele é o pai da fé, mas você tem noção dessa fé de Abraão? Como se deu o crescimento e o desenvolvimento dessa fé? Abraão creu. Saiu. Mas como ele saiu? Primeiro, inicialmente ele não saiu. Deus chamou, ele não saiu. Os irmãos poderão encontrar isso lá no texto de Atos capítulo 7. Deus teve que usar o seu pai Terá para lhe tirar ali de Ur da Caldeia. Seu pai tira Abraão. E aí leva até Terá, onde ali ele permanece. E a Bíblia diz que então Deus levou o seu pai, Deus tirou o seu pai, Terá morreu, para que Abraão entendesse: o seu pai foi usado para tirar você de Ur da Caldeia e levar até Harã. Entretanto, eu chamei você sozinho. A fé é um caminho a ser percorrido sozinho. Abraão levou seu pai, sua família, levou Ló consigo. E Deus então, ao longo desse caminho, foi tirando essas muletas de Abraão. Tirou seu pai, depois tirou Ló, seu sobrinho, porque ele tinha que caminhar sozinho esse caminho da fé. A fé não é coletiva, a fé não é da sua família, a fé é sua. Deus colocou no seu coração e você terá de vivê-la sozinho. Tem pessoas que às vezes deixam de congregar porque o pai deixou de congregar, ele deixa também. Aí o pai deixa de servir a Deus, o filho também deixa. Aí o marido deixa, a mulher também deixa. Porque muitas vezes as pessoas estão em busca de um apoio social, de um meio social onde conviver com a família.
Jesus falou assim, olha, o evangelho, onde ele entra, ele causa divisão. É uma espada. Logo estarão 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Você vai ser desprezado pela sua família, perseguido pela sua família. E a sua fé vai ter que caminhar, você vai ter que caminhar nessa fé sozinho diante do Senhor. De maneira que ele foi andando, e na medida em que ele andava e que ele vivia a sua fé demonstrou uma fé fraca. Uma fé que, vez ou outra, dava uma demonstração de muita fraqueza. Quando ele chega na boa terra de Canaã, Deus havia dito que a terra era boa. Ele chega lá, já havia tantos anos que não chovia sobre a terra. Havia uma seca. Pensa numa terra seca, dura, cheia de pedra. Deus falou que a terra era boa. Eu pergunto, a terra é boa ou a terra é ruim? É boa? É boa ou é ruim? Deus disse que a terra é boa. Chega lá, não chove sobre a terra. É boa? É boa? Aí está cheio de pedra e ninguém planta. O povo fala assim, você vai plantar isso? Não dá nada, você está vendo, está seca, não dá nada. O que ele deveria fazer? Essa terra é a melhor terra que tem. Tudo que planta dá. Mas como? Não, Deus disse. Deus disse que é boa. É boa. Mas nós olhamos sempre a aparência. O que Abraão fez? Abandonou a terra. Desceu ao Egito. Chegando lá, vocês sabem o que aconteceu? Faraó logo falou assim, quem é essa mulher que está do seu lado? A Bíblia diz que Sara era uma mulher formosa. Abraão, com medo de morrer, falou, não, é minha irmã. Bem, eu sei que, se nós formos para o aspecto lá histórico das famílias, ela poderia sim ser chamada de irmã. Mas sabe de uma coisa? Quem se casa com primo, depois de casado, não é primo, não. É marido e mulher. Ou não é? Hein, Rosirene, como é que é? É seu primo aí? Ou é seu marido? É esposo. Falou, não, é minha irmã. Aí falou assim, mas sua irmã é muito formosa. Pois é, muito formosa. Bem, como ela é sua irmã, se fosse sua esposa, eu não ia querer não, porque eu ia respeitá-lo. Mas é sua irmã, então eu vou me deitar com ela. Ele falou, pode levar. Pode levar. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus teve que punir Faraó porque ele fez isso. Depois ele sai de lá com a mulher. Posteriormente ele tem um problema, ele vai gerar um filho na sua escrava, porque também duvidou, de certa maneira, da palavra de Deus. Você não tem que pegar um versículo isolado que diz que Abraão é o pai da fé. É o pai da fé depois de todo um trabalhar de Deus e um processo de crescimento de fé. Mas a trajetória é marcada por fraquezas. Marcada por fraquezas. Quando Abraão estava maduro na sua fé, Deus diz, Abraão, olha, eu quero o seu filho. Traga-me o seu filho e oferece-o a mim em sacrifício. Mas não vai ser aqui na sua casa, você vai ter que levá-lo ao Monte Moriá. Caminho de 3 dias e 3 noites. Levando o seu filho para ser imolado para mim. Que coisa, irmãos, né? Tanta coisa para Deus pedir para a gente. Tanta coisa. Aí Deus fala assim, Abraão, toma o teu filho. Aí ele começa a enfiar a espada no coração. Teu único filho, mais um pouquinho, o filho a quem tu amas. Me entrega. Me entrega. Você entregaria? Não responde não. Você entregaria? Abraão pega um machado, bem amolado, um facão, uma foice. Colocar seu filho, seu único filho, a quem tu amas. Eu quero que você corta o pescoço dele para mim. Eu sei que muitos agora criticam isso. O Deus do Antigo Testamento é malvado. Não. Essa pessoa que assim diz, não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Deus estava a colocar à prova a fé de Abraão. No terceiro ponto de Tiago, o primeiro foi uma explicação, o segundo uma exortação, o terceiro um encorajamento. Vamos falar sobre a prova da fé. Abraão agora ele tinha que obedecer a Deus, não para ser salvo, mas como uma manifestação da fé que um dia foi semeada e plantada no seu coração. E o pior, ele tinha que fazer isso no seu silêncio e num segredo só entre ele e Deus. Irmãos, entenda, a fé é só entre você e Deus.
Não adianta você chamar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, porque essa experiência de fé, ela não pode ser compartilhada. Cada um terá a sua fé posta à prova. Fico imaginando se ele fala assim: ô Sara, eu estou saindo aqui com Isaac, vou matá-lo lá no Monte Moriá, porque Deus mandou matá-lo lá no monte. Sara ia deixar? Você, mamãe, ia deixar? Vai levar o cão. O meu filho, não. Ela não fala nem o nosso filho. É o meu filho, você não leva, não. Ai, matar quem você quiser, rapaz. Que Deus é esse? Você está ficando doido? Você está ficando doido? Que Deus é esse? Abraão sabia das mulheres. A irmã Heloísa ia deixar? O pastor Renato levar o Fabrício? O que você ia fazer? Só leva depois de passar por cima do meu cadáver. Abraão tinha que enfrentar a crise sozinho. Uma manhã, falou assim: Sara, tudo bem? Pois é, eu tenho que ir lá no Monte Moriá, eu vou oferecer a Deus um sacrifício, eu quero adorar a Deus. Mas não pode adorar aqui não, mas tem que ir lá 3 dias, 3 noites. É lá. E eu vou levar Isaac comigo. Isaac não é porque Isaac tem que começar a ver as cerimônias, né? Os cultos, a adoração, é um rapaz. Ele tem que aprender essas coisas, vou levá-lo comigo. Chamou 2 moços com ele, vamos todo mundo, os jumentos, os animais, a lenha, e começaram a caminhar. Amados, cada passo em direção ao monte. E o pior é que cada passo nos deixa mais perto do monte. É igual quem está na sala de um dentista, né? Na recepção, esperando sua vez. Aquele botãozinho. E a pessoa fica assim: graças a Deus, tem 3 na minha frente. Aí quando vai o outro, você está mais perto. Vai gela na barriga e o coração. Ou sofrimento. Nessa sala disso é muito difícil. Cada passo que ele dava, ele tinha que tomar uma decisão. Irmãos, por que Tiago está citando Abraão aqui? Porque a fé verdadeira, ela nos move. Nos move. Se você não é capaz de dar um passo no meio das tuas angústias e tribulações, eu não vou dizer que você não tem fé verdadeira, mas Tiago está dizendo que a sua fé é uma fé questionável. Eu não estou dizendo que você não tem fé. Pastor, mas é porque você não conhece a minha luta, a minha tribulação. Não, mas é na tribulação que a fé se revela verdadeira. Dinheiro no bolso, picanha na mesa, carro importado, todo mundo feliz. A fé se disfarça aí muito bem. Eu quero ver você na luta, na tribulação, na prova, na perseguição, na aridez da sua vida, quando faltar o alimento, quando a tua mulher te abandonar, quando teus filhos te xingarem e te expulsarem de casa, e você se vê sozinho, e nem a igreja te olhar, e você ali fala assim: não, a palavra é de Deus, a fé é de Deus, Jesus é o Senhor, independentemente de qualquer coisa, Jesus é o Senhor. Se a igreja me abandonar, Jesus é o Senhor. É a fé, coração. Quantas pessoas não abandonam por nada, 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 nada. Por nada. Nada, sabe o que é nada, irmãos? Se eu fosse contar os casos que vocês iam ficarei rindo aqui. De tão engraçado. Como que as pessoas simplesmente abandonam a palavra, abandonam o caminhar, por motivos dos mais fúteis possíveis. Eu não vou mais não, porque é longe. É longe. É longe. A pessoa arruma um emprego lá em Sobradinho, ela vai todo dia. Todo dia ela vai. E se o patrão não der passagem, ele vai com a salário do bolso dele. Ele tem que trabalhar, não tem? Ou não tem que trabalhar? Bem, tem uma meia dúzia aí que arruma do lado de casa, não vai, né? Mas isso é um outro tipo de problema. É longe. Está chovendo. Não, eu já fui lá umas 3 vezes, ninguém nem falou comigo. Eu sei que nós somos todos deficientes, mas a fé é individual. Não adianta chegar naquele dia e falar: Senhor, eu estou aqui, eu não te servi, porque eu cheguei naquela igreja lá, e o pastor não foi no enterro do meu sogro.
Abandonei porque o pastor não foi no enterro do meu sogro, que nem crente era, que odiava crente. Que vergonha. O que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Porque o outro não foi na sua casa, na formatura, na minha formatura. Chamei o pastor para ir na minha formatura, a Marli me chamou, eu não fui. Ela está firme, viu, irmãos? Ela não ficou triste comigo. Calma, calma. Mas às vezes ofende as pessoas. Não foi, me desprezou. Sou desprezado. Todo mundo vai lá em casa, menos o pastor Alexandre. Não vai. O que Jesus tem a ver com isso? Você vai deixar de caminhar na sua fé por causa disso? Cada passo que Abraão dava era uma decisão. Chegou no pé do monte. Irmãos, ele pensou muito. 3 dias e 3 dias andando, ele pensou muito. E uma das coisas que ele pensou foi o seguinte: bem, Deus disse que desse filho ele me daria uma descendência, uma grande nação. Agora ele manda eu imolar um menino. Como é que Deus vai de um menino morto gerar uma descendência? Tem condições? Bem, mas ele disse que faria dele uma descendência, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. A crise, Deus disse, aí Deus manda imolar, aí Deus disse que vai fazer, e esse jogo, e essa indecisão, essa perturbação, aí ele chegou à conclusão, falou: não, se Deus disse que fará uma nação, Ele fará. E se eu matá-lo, Deus fará. Ele vai fazer. Não, mas menino morto não gera. Deus fará. Deus fará. Ainda que Deus tenha que ressuscitá-lo, Ele vai cumprir com a sua palavra. Eu mato, Deus ressuscita. É a palavra de Deus. Tanto é que chegou no pé do monte, ele disse para os moços que estavam gritando: vocês fiquem aí, que Isaac e eu vamos subir ao monte, nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Isaac vai voltar comigo. Eu estou subindo para imolá-lo, mas ele voltará vivo comigo. Nós voltaremos. Aguardem aqui. Subiram no monte, chegou lá em cima, olhou para um lado, para o outro. Aí Isaac, esperto demais, olhou para um lado, para o outro, falou assim: pai, tem um problema aqui não? Não, meu filho, qual o problema? Não, porque aqui está a lenha, aqui está o fogo, o senhor já fez aí o altar com as pedras, tudo certinho, mas cadê o cordeiro para imolar sobre o altar? E Abraão disse: filho, Deus vai prover o cordeiro. Ele vai prover. Mas enquanto ele não providencia, deita aqui para a gente medir o tamanho aqui desse altar. Vamos ver como é que vai ser a disposição. Quando o cordeiro chegar, temos que estar tudo pronto aqui. Aí Isaac deitou lá, ajeitou direitinho. Isaac, eu vou amarrar seus pezinhos só para a gente poder ver como ficaria o cordeiro. Perninha amarrada. Vira de lado, direitinho, isso. Isaac, eu vou testar aqui como é que está o cutelo, está bem amolado. Aguenta aí. Irmãos, ele levanta o cutelo. E ele está determinado a descer. E quando ele vai descer, Deus fala: Abraão, não mate o seu filho. Aí ele olha para trás para ver quem falava com ele. E quando ele olha, lá está com os chifres enganchado no arbusto, a providência de Deus, o Cordeiro de Deus. Essa foi a obra de Abraão, que Tiago diz que o justificou, não foi os cabelos compridos. Pastor, mas que obra é essa? Eu vou ter que levar meu filho lá no Monte Moriá para que essa obra me justifique? Não. Você vai ter que entregar tudo. A fé, ela nos move a uma entrega nossa, do coração, de tudo. Deus não quer suas orelhas, nem suas unhas, nem suas pernas. Deus quer você por completo.
espírito, alma e corpo derramado, entregue no altar de Deus para Ele. Não importa o que vai ser, Deus disse, eu farei. Essa entrega. Mas veja que essa não é uma obra adicional à fé. Olha o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 21 e 22. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Aquela obra de que é dita que justificou Abraão é a fé consumada. Aprenda esse conceito. A fé não é meramente palavras que você diz, eu creio. Diz a Bíblia que os demônios creem que Deus é um. Eles creem que treme. Se os demônios creem que treme, por que nós dizemos que cremos e não trememos? Nós não trememos. Pelo contrário, muitas vezes estamos, como Paulo diz lá no livro de Gálatas, quando ele diz: de Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Porque muitas vezes, com a nossa vida, o nosso procedimento, nós estamos escarnecendo de Deus. Nós escarnecemos. Quando é que nós escarnecemos? Quando nós nos deparamos com a verdade, com a vontade de Deus. E nós achamos que não obedecendo a palavra de Deus, tudo dará certo. Nós somos pessoas inconsequentes. Como adolescente. Adolescente tem um problema, não todos, a maioria deles tem um problema. Eles acham que vão fazer de tudo e não vai dar nada. Vai dar nada. Depois, na fase madura, vão ter que comer o fruto. Não, você não estudou, o jovem não estudou. Porque ele fica na sala de aula bagunçando, tacando papel no outro. Em casa, no lugar de fazer a tarefa, não. Vai para a internet, para o Facebook. Fica lá, né, navegando, postando. Tanta coisa. Não faz trabalho, não estuda para a prova. O tempo passa. Daqui a pouco você está com 30 anos. A mulher, filhos, pagando aluguel. E a coisa está difícil. Porque você foi inconsequente. Inconsequente. Você não pensou no seu futuro. A fase de estudar é agora. Seus pais estão ali provendo a casa, cuidando de você, te dando condições. Aproveita, estuda, construa um futuro. Quantos aqui adultos passam por cada prova? Porque no passado ou não tiveram oportunidade, ou jogaram a oportunidade pela janela. Não conseguiu, mas o jovem pode. Aproveita. Esse é o momento. De maneira que nós, muitas vezes, na vida cristã, somos tais como os adolescentes. Ou uma boa parte deles. Inconsequentes. Falamos mal de Deus, da Bíblia, dos irmãos, da igreja. Julgamos que somos capazes, ao invés de irmos até o Monte Moriá de Deus e ali entrega seu coração, sua alma, seu tudo, e deixa que Ele opere na sua vida, que Ele faça tudo o que tem que ser feito. Essas obras aqui tem que ter vida. Versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Imagine quando Deus estava ali no Éden, e Ele então fez o corpo do homem, pegou a argila, o barro, fez um corpo, aquele boneco de argila, mas não tinha vida, era apenas um boneco, não tinha vida. Bem feitinho, né? Certamente, bem feitinho. Mas não tinha vida, era barro. E Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro. E aquele sopro, aquele alento, aquele espírito vivificou aquele corpo que agora estava quente, vivo, se movia, andava, falava, agia, interagia com Deus. Não era algo inerte no chão, era algo vivo. Assim, diz a Bíblia, a fé, ela tem que ter espírito, ela tem que ter sopro, ela tem que ter vida. E essa fé genuína
que é viva, ela te levará a ouvir, a atender a palavra de Deus. A obediência é fruto da fé, é a consumação da fé, é a glorificação da fé, é a frutificação da fé. De maneira que Tiago, ele está dizendo que as pessoas que têm fé verdadeira têm semelhantemente uma fé prática, uma fé operante. Na próxima semana nós vamos continuar ainda nesse tópico, porque não temos como esgotar. Eu estou apenas no primeiro ponto desse tópico, que é a natureza da fé, viva e frutífera. Nós vamos desdobrar esse assunto das obras. Que tipo de obras são essas? O que Deus requer de nós? Nós temos que ter os paradigmas para nós entendermos como viver essa fé de maneira prática. Nós vamos desdobrar isso dizendo que essas obras não são qualquer obra, não é a obra que você quer. Eu sei que nós estamos cheios de obras para fazer, né? Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Pastor, que tal se nós dividimos a igreja em departamentos? Você colocar o presidente da CIB, a presidente das senhoras, a presidente do adolescente, presidente disso, daquilo. E aí cada um tem num ano um calendário para fazer a festa. Aí a gente gasta dinheiro, faz tudo, ornamenta a igreja e tal, aquela festa. Calma. Isso é coisa do homem. A obra de Deus é outra coisa. É outra coisa. A obra de Deus acontece em nós, dentro de nós. As obras que Deus quer, nós vamos verificar isso na semana que vem, são obras preparadas de antemão. As obras não são as que você quer, são as que Ele quer. Já foram preparadas para que nós andássemos nelas. São obras de Jesus Cristo. A Bíblia diz ao vencedor, Jesus dizendo, aquele que guardar até o fim as minhas obras. São obras dele. Amém? Obras dele. Você quer saber que obras são essas de Cristo? Tiago vai nos dizer. E outros livros da Bíblia vão nos dizer. Você tem que vir na próxima reunião, domingo, nós vamos desdobrar esse assunto. São obras do Espírito, que estão em oposição à carne, são obras de justiça. Nós sempre estamos dispostos a fazer obras para Deus, para que as pessoas vejam a gente fazendo as obras, né? Aí Jesus dirá assim, olha, as obras que eu quero de você, você vai entrar para o seu quarto e vai fechar a sua porta. E o seu pai vai te ver em secreto. Jesus, mas essa obra é muito ruim. Vocês não acham que é ruim, não? Ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, ninguém vai elogiar. Aí Deus fala, o teu pai que te vê em secreto. São obras que são o produto da fé. Do contrário, não tem como praticá-las. Não tem. Já imaginou? Obras no secreto, obras no escondido. Não são obras escondidas, não. É no escondido, para que os homens, né, não vejam. São obras de justiça, são obras preciosas, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quem quer entender essas obras aqui, todas elas, uma por uma, levanta a mão. Amém? Então você não pode deixar de vir no próximo domingo, que nós daremos então a continuidade a esses pontos aqui, que fazem parte do tópico 2, que é uma exortação. Nós já estamos agora trabalhando dentro, atenção, do campo das coisas mais complexas do Evangelho. De maneira que se você sempre quis obras, isso é admirável, isso é louvável, porque nós somos questionados, pastor, eu quero fazer obra, tem que ter obra. Você não vem me dizer, calma, você vai ter obra para fazer, muita obra. Mas são obras, pensa nas obras maravilhosas. Você vai ver como que a sua vida será outra. Porque são obras que só o Espírito Santo poderá produzir. Aqui nós vamos tratar de tantas coisas práticas. Do modo de comer, de vestir, de andar, de viver, de estudar. Tudo o Tiago vai nos mostrar de maneira prática. Amém?